Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos prosseguir com a aula sobre o refletor parabólico simétrico. Então, eu vou começar repetindo a penúltima transparência da semana passada, que são os passos necessários para a gente chegar no campo da ótica geométrica na abertura dessa antena, para depois, utilizando a equivalência, a gente vai transformar isso em distribuições equivalentes de corrente magnética e elétrica na superfície dessa abertura, para finalmente, se tudo correr bem, acharmos as características elétricas dessa antena refletora. E quando fazemos isso, observe que na hora de determinar o campo na abertura, nós vamos estar... Alô? Tem um microfone aberto aí. Nós vamos estar desprezando os efeitos difrativos na borda do refletor. Obviamente que a difração na borda do refletor vai perturbar o campo na abertura, mas isso aqui vai ser desprezado. Assim como o bloqueio que o alimentador oferece à abertura, né, porque ele vai estar na frente da abertura, e junto com as suas estruturas de suporte, né, os estais que suportam esse alimentador, esse bloqueio também é ignorado nessa análise. Tá? Então, o que a gente fez no finalzinho da aula passada para obter esse campo na abertura? Primeiro, a gente estabeleceu um modelo para o campo proveniente do alimentador, que eu chamei aqui de EP-. Ou seja, é o campo no ponto P, é o ponto sobre o paraboloide, onde esse menos significa imediatamente antes da reflexão. Ou melhor, no caso aqui, antes da incidência. Então, assumindo que o ponto P está na região de campo distante desse alimentador, essa frente de onda é esférica e TEM, tá? Se tudo correr bem, e esse campo só pode ter componentes θ e φ. Então, quando eu escrevo desse jeito, eu estou assumindo que o ponto P, onde ocorre a reflexão, já está na região de campo distante do alimentador. Consequentemente, esse alimentador tem que ser uma antena relativamente pequena. E tem que ser, na prática, porque senão você tem um bloqueio muito forte dessa abertura. Tá? Agora, fora isso, eu não estou aqui limitando nenhuma antena para poder ser utilizada como alimentador. Qualquer antena na região de campo distante possui uma distribuição de campo que pode ser descrita desta forma. Outra coisa importante aqui, observe, embora não esteja claramente indicado, mas lembra que RF é a distância até o ponto P, até o paraboloide. Então, RF varia com a posição. Quando o θF, esse ângulo θF for igual a zero, o RF vai ser igual a F, a distância focal do paraboloide. Mas quando o θF aumenta, esse RF varia, ele aumenta. Então, RF varia com θF. Não é uma constante. Isso vai ser importante daqui a pouco no entendimento do comportamento do campo na abertura desse refletor. Imediatamente após a incidência ocorre a reflexão. E a gente provou, ou prova na próxima transparência, esta fórmula aqui. Se você conhecer o campo incidente imediatamente antes da reflexão e a normal, a superfície naquela posição, e a gente conhece porque a fórmula da superfície parabólica, a fórmula é conhecida, a gente tira o gradiente, normaliza, escolhe o sinal correto e assim a gente tem a normal unitária apontando, né, para frente, apontando na direção, ou quase isso, né, onde está o alimentador. Isso te dá o campo imediatamente após a reflexão. E aí facilita o problema saber que, por ser um paraboloide, a frente de onda que incide esférica reflete como se fosse reflete como uma frente de onda plana, quando você leva em conta apenas os efeitos da ótica geométrica. Então, na abertura, o que a gente precisa fazer é simplesmente corrigir a fase desse campo. Então, observe que aqui, nessa transparência, temos dois campos, e não confunda um com o outro. Nós temos o campo do alimentador, EP,
né, o campo proveniente do alimentador, e o campo que chega na abertura, o EA. Que daqui a pouco, através da equivalência, vai nos dar o campo E radiado pela abertura. Então, não confundam, temos 3 campos elétricos nesse problema. O campo do alimentador, o campo na abertura e daqui a pouco o campo radiado por essa abertura. EP, mais precisamente EP-, o EA e daqui a pouco o E sem índice nenhum. Em relação... e depois, na próxima transparência, né, que foi uma transparência extra que eu incluí, eu tentei, da melhor forma possível, mais simples possível, provar essa fórmula aqui, que é a fórmula de reflexão segundo a ótica geométrica para uma superfície condutora elétrica perfeita e suave. Ou seja, isso daí não vale na borda do refletor, isso não vale em arestas, isso não vale em vértices, isso aí só vale numa superfície suave. Então a gente, com a ajuda dessa figura, e lembrando que numa superfície condutora perfeita, toda a energia incidente é refletida, ou seja, o campo elétrico refletido tem que ter a mesma amplitude do campo elétrico incidente. E além disso, o total, que é a soma dos dois, não pode ter componente tangencial. Então, com a ajuda dos triângulos que você tem aqui nessa figura, você acaba chegando na equação, que não vale só para o paraboloide, vale para qualquer superfície suave, condutora elétrica perfeita, segundo o limite assintótico da ótica geométrica. Foi aquela segunda equação que a gente mostrou na transparência anterior. Agora sim, em relação ao que a gente viu até o momento, alguma pergunta? Nós temos a equação do EP-, nós temos a equação da normal, a superfície parabólica. As fórmulas, inclusive, já foram dadas no sistema esférico, no sistema de coordenadas esférico do alimentador. Essas contas você faz sem grandes complicações. Quando chega na abertura, você vai transformar do sistema esférico para o sistema cartesiano. E no final, eu não vou mostrar os passos, tá? Porque as contas são relativamente simples. Várias linhas de conta, mas simples. Você chega na expressão do campo na abertura. Já colocado aqui, na base cartesiana, eixos x, y, que eu vou usar mais tarde para calcular o campo radiado por essa abertura. E aqui, ó, repare que na fase, eu já incluí, ó, a mudança de fase do ponto P para o ponto A. Como essa soma é constante, já coloquei o F aqui, ó. Ou melhor, 2F. 2F. Já a amplitude, ó, a partir do momento em que ocorre a reflexão, a amplitude não varia mais. Então aqui ficou RF, ó. A fase variou, mas a amplitude não. E esse RF não é constante, ó. Ele varia se a superfície fosse esférica e o alimentador tivesse sido colocado no centro da esfera, aí você teria um RF constante, mas aqui não. O RF aumenta com θF. O RF aumenta na medida em que o ponto da abertura se afasta do centro da abertura. Isso aqui faz com que a amplitude do campo na abertura varie. E é justamente essa variação que os alimentadores geralmente não conseguem compensar na maior parte das vezes. E, consequentemente, é difícil obter amplitude uniforme para esse tipo de antena. O campo calculado das expressões anteriores já chega, ó, como é TEM, e você está usando ótica geométrica, ó, ele já chega sem a componente Z. Eu não tirei a componente Z fora. Automaticamente a componente Z ela chega nula na abertura, porque essa onda é TEM. E Z aqui, ó, é a direção de propagação. Então chegam apenas as componentes X e Y, que eu chamei de Xão e Yzão. Dependem de θF e φF.
junto com RF, que depende de θF. Se você precisar, e vai precisar mais adiante, do campo magnético, é só, como é uma frente de onda TM, aplicar a relação de onda TM. Por isso que eu não vou colocar aqui de forma explícita o valor do campo magnético. E das passagens anteriores, você prova, não está aqui explicitamente definido, né? Deduzido, eu só estou pondo o resultado final, mas você prova que essas componentes X e Y do campo na abertura estão relacionadas às componentes T e P do alimentador, junto com as coordenadas, esses senos e cossenos de φF. E com isso, você tem aí o campo da ótica geométrica na abertura da antena. Você aplica equivalência e, consequentemente, isso vai ajudar, daqui a pouco, a gente obter expressões para o campo eletromagnético radiado por essa abertura. É o método da abertura. Só que antes disso, antes de calcular o campo radiado pela abertura, a gente quer entender um pouco mais a relação entre o campo do alimentador, o EP-, função destas funções T e P, e o campo na abertura, o EA, função dessas funções X e Y. Por exemplo, tá? Se o objetivo nosso no projeto dessa antena é obter a maior diretividade possível, o que tem que acontecer com esse campo na abertura? É uma pergunta. Se o nosso objetivo é a máxima diretividade possível para a antena refletora, o que tem que acontecer com o campo na abertura? Ele tem que ser uniforme. Uniforme. Uniforme em quê? Fase e amplitude. Fase, amplitude e polarização. Polarização. Segundo a ótica geométrica e o nosso mundo ideal, a fase uniforme já é naturalmente obtida, desde que, né, você consiga colocar o centro de fase do alimentador exatamente no foco desse paraboloide. Você consegue isso alinhando o alimentador em relação ao refletor. Só que, infelizmente, o centro de fase de um alimentador, na prática, varia com a frequência. Então, desprezando os efeitos de difração, os bloqueios, e assumindo que essa superfície parabólica é perfeita, não tem nenhum parafuso a mais, nenhum parafuso a menos. Então, teoricamente, né, a fase uniforme ou algo próximo disso é obtido simplesmente você não fazendo bobagem no seu projeto, na sua geometria. Polarização uniforme. O que precisa acontecer aqui para que, além da fase, a polarização também seja uniforme? Então, aqui, ó, fase uniforme obtida naturalmente. E polarização uniforme? O que tem que acontecer aqui, ó, nestas funções X e Y, para que a polarização seja uniforme? Ou seja, para que ela não dependa da posição do ponto A. Para que ela não dependa dos ângulos θF e φF, relacionados ao sistema do alimentador. Um jeito é se o x e o y forem iguais o tempo todo, né? Não precisam ser iguais. Não precisam ser iguais. Por exemplo, esse cara pode valer 5, e esse cara pode valer 3J. Eles não precisam ser iguais. O que precisa ser constante? Igual, constante? A fase. Não. A razão entre eles. Ou seja, a variação do x ser igual à variação do y. Eles não precisam ser iguais, até porque se eles forem iguais,
você está restringindo o seu estudo a uma polarização linear. Eles podem ser diferentes, ou um deles ser nulo, é um caso particular. Eles não precisam ser iguais, mas a razão, sim. Ou seja, eles têm que variar com θ e φ, θf e φf, perdão, da mesma maneira. De tal forma que eu passo, por exemplo, ó, passo o x para fora, aqui dentro vai ficar y dividido por x constante, ou seja, a polarização do campo constante. Então, para a polarização ser uniforme, esta parcela, este termo aqui, ó, dividido por este, tem que ser uma constante. Ou seja, não é qualquer alimentador que vai te dar polarização uniforme na abertura do paraboloide. E é isso que a gente vai tentar entender na próxima transparência. Antes de ir para a próxima transparência, falta, ó, se o seu objetivo é uma abertura uniforme, o que está faltando? O que está faltando aqui, ó, nesse espaço vazio? Fase uniforme, polarização uniforme, o que está faltando? Amplitude. Amplitude. E olhando para essa equação, ó, o que precisa acontecer para a amplitude também ser uniforme? Ou seja, não variar com a posição do ponto A na abertura. A variação do x e do y tem que compensar a variação do RF. E aí é que aí é que está o problema. Porque, repare, como o RF aumenta com θf, para a amplitude do campo na abertura ser uniforme, o x e o y, as funções x e y, elas têm que variar da mesma maneira, ou seja, elas têm que aumentar também da mesma maneira com θf. Em termos de diagrama de radiação do alimentador, o que isso significa? Como é que tem que ser o comportamento do diagrama de radiação do alimentador para que isso daqui compense a variação do RF? O alimentador vai ter que irradiar mais nessa direção do que nesta, ou o contrário? O contrário. Ou seja, o alimentador tem que irradiar mais na medida em que o RF aumenta, na medida em que o θf aumenta. Só que dos exemplos que já vimos anteriormente, em aberturas, geralmente nessa direção perpendicular, ZF, o que acontece com o diagrama de radiação? Por exemplo, a gente viu lá uma abertura circular ou uma abertura retangular iluminada pelo modo do guia correspondente. Aonde ocorre o máximo de radiação? Perpendicular ao plano de abertura. Perpendicular ao plano da abertura do alimentador. Cuidado, não confundir alimentador com a abertura do refletor, tá? Então, geralmente, os alimentadores vão ter o máximo de radiação na direção ZF. E, consequentemente, o campo vai ser mais atenuado na medida em que o θf aumenta. É o oposto do que a gente precisa. Então, na prática, vai ser difícil você alcançar esta relação aqui e, consequentemente, a amplitude uniforme. Então, o refletor parabólico simétrico, geralmente, não opera com amplitude uniforme, consequentemente, você não consegue, na prática, né, na maioria dos casos, perdão, é a tal da eficiência de iluminação da abertura igual a 1. Mas isso pode ser uma boa notícia. Por quê? Se você ilumina menos a borda do refletor, se você ilumina menos a borda da abertura,
você perde diretividade, mas ao mesmo tempo... Bora, pessoal, uma pergunta. A gente já viu essas coisas antes, não para o refletor parabólico, mas para outros exemplos. Você ilumina menos a borda, o que acontece? O No nível diagrama dos de lóbulos radiação. secundários diminui, Os né? lóbulos secundários diminuem e provavelmente a interferência com outros sistemas diminui. Então pode ser uma boa notícia. E é o que vamos investigar na próxima aula. O que vamos investigar na próxima aula é, ok, nós não vamos conseguir amplitude uniforme. Na prática, fase quase uniforme e polarização quase uniforme, elas podem ser obtidas. Amplitude não, tá? Geralmente. Então a gente vai tentar, né, para os serviços, né, os empregos mais comuns, tentar achar o melhor possível que pode ser feito nessa situação. Tá? Já que não vamos conseguir a maior diretividade possível, o que pode ser feito de melhor dentro dos limites que temos? Por outro lado, como a gente consegue fase e polarização quase uniformes, uma coisa a gente já pode antecipar. Onde é que vai dar o máximo de radiação desse refletor parabólico? Perpendicular ao plano de abertura do paraboloide. Perpendicular. Então a gente já antecipa. Se conseguirmos fase uniforme e polarização uniforme, a gente já garante que o máximo de radiação vai ser na direção do eixo Z, na direção θ igual a zero. Ali vai ocorrer o máximo de diretividade dessa antena, que não vai ser o máximo do máximo. E aí a gente vai ver nessa direção o que a gente pode fazer para aumentar a diretividade até onde é possível. Só que antes disso, vamos entender melhor o que significa obter polarização uniforme e, mais tarde, amplitude uniforme. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Por que o senhor está frisando que o alimentador ele vai ser alguma antena de abertura? Porque, por exemplo, teve uma aula quando você estava dando aula sobre dipolos, né? Eu lembro que teve um gráfico que o senhor mostrou da diretividade do dipolo variando com o comprimento de onda dele. O tamanho elétrico dele, né? Aí tinha um dos tamanhos elétricos que dava um formato assim, mais ou menos parecido com o que a gente está querendo aqui. Guarda essa sua pergunta para daqui a 2 ou 3 transparências. A gente, inclusive, vai usar o dipolo como exemplo. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, reparem, antes de prosseguir para achar o campo radiado pela abertura, a partir do campo na abertura, eu ainda quero entender melhor a relação entre o campo da abertura e o alimentador. Porque isso vai ajudar mais tarde a entender a relação entre o campo distante e o campo do alimentador. Então, esse campo na abertura vai servir de interface, né? É a metade do caminho. Então, vamos investigar um pouquinho mais estas relações aqui. Mais precisamente, o que eu preciso para que a polarização e a amplitude sejam uniformes na abertura do paraboloide. Então, primeiro, polarização uniforme. A condição x dividido por y constante, ela é obtida quando... Aí eu vou deixar você provar que isso é verdade. Quando as funções t e p do alimentador tiverem essa variação aqui, ó. Elas variam com θf da mesma maneira. Essa função f, ela vai ficar indicada até mais tarde, até a próxima aula, tá? Isso aqui vai ser definido por um modelo. Na próxima aula eu vou usar o modelo cosseno elevado. Aquele modelo que vocês usaram, trabalharam na segunda lista de exercício. Ele vai entrar aqui, ó. E a variação em F, com φf desta maneira aqui, onde A e B são constantes.
esse A e B controlam a polarização do alimentador, e vocês vão ver daqui a pouco que controlam a polarização do campo na abertura e, consequentemente, controlam a polarização do campo radiado pela abertura. Se as funções T e P forem dadas por isso daqui, na hora que você substituir para achar as funções x e y na abertura da antena, ó, o que acontece? Isso eu vou deixar vocês provarem. Se isso for verdade, na abertura, esta vai ser a componente x do campo elétrico e essa vai ser a componente y do campo elétrico. E aí vocês observam com clareza que se isto for verdade, e consequentemente isto for verdade, a razão x sobre y é constante. E, consequentemente, A e B controlam a polarização do campo na abertura e, consequentemente, a polarização do campo do alimentador. Por exemplo, se o A for 0, é porque o campo na abertura é linearmente polarizado na direção Y. Se o B for 0, é porque o campo é linearmente polarizado na direção X. Se A e B estiverem em fase, porque A e B são fasores, né? Tiverem a mesma fase, polarização linear, com uma certa inclinação entre os eixos x e y. Se o A e B tiverem a mesma amplitude, mas se estiverem defasados de π sobre 2, qual vai ser a polarização? Circular. Circular, mão direita ou mão esquerda, dependendo de quem está adiantado, se é o xão ou o yzão. Por enquanto, alguma pergunta? Então aqui, ó, o A e o B eu coloquei para fazer a coisa mais geral possível. Isso daqui permite qualquer polarização, inclusive elíptica. Tá? Então A e B são constantes. Ah, perdão, desculpa. Antes de prosseguir, aí eu vou substituir. Se isto for verdade, eu vou substituir esse resultado na expressão do campo na abertura, ó, e aí fica mais claro, já que A e B são constantes, que além da fase, esta condição vai te dar também polarização uniforme na abertura. E aí A e B controlam essa polarização. Por exemplo, se A e B estiverem em fase, ou um deles for 0, polarização linear. Se a razão B sobre A, né, for mais ou menos J, polarização circular, RHCP ou LHCP. Depois eu vou deixar isso para vocês verificarem que isso aqui está certo. Demais combinações, enfim, se houver isso na prática, polarizações elípticas. Então eu deixei o A e B aqui, ó, onde o A aqui não é o potencial. Cuidado, as letras, né? São poucas letras. Não confundir esse A com o potencial vetor magnético, hein? Não tem nada a ver aqui, são constantes. Nem esse B com o fluxo magnético. Eu deveria, talvez, ter escolhido outras constantes, né? EX0, EY0, mas eu achei, enfim, coloquei A e B porque era mais fácil. Então, cuidado, o A não é o potencial vetor magnético, e o B não é o fluxo magnético. São constantes que eu estou usando aqui para representar, ó, o meu modelo de alimentador da maneira mais geral possível. E agora, ó, não é qualquer antena, não é dipolo que vai me dar esta condição que faz com que o campo na abertura da antena refletora parabólica tenha polarização uniforme. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Se a condição de polarização uniforme for obtida, então, depois, ainda não agora, mas daqui a pouco, para obter a amplitude uniforme, eu só vou ter que obrigar a função f, que está em aberto, dividida por RF, ser constante. Aí a gente vai falar sobre isso mais tarde e mostrar como é difícil obter amplitude uniforme na abertura.
Antes disso, eu vou querer entender melhor essas relações. Em particular, o que o alimentador tem que ter de especial para que isso seja verdade e, consequentemente, a polarização na abertura do refletor seja uniforme. Então, eu vou trabalhar de duas maneiras aqui. Eu vou investigar, se eu não estiver muito enganado, o campo na abertura, mas também o campo no alimentador, o campo do alimentador, para entender melhor o alimentador. É o que eu vou fazer nas próximas transparências. Então, para compreendermos melhor os efeitos, né, ou o efeito de tais condições de polarização sobre o campo irradiado pelo alimentador, mais especificamente sobre o EP-, então agora eu vou voltar para o alimentador, não estou mais na abertura. Eu quero investigar o comportamento do campo radiado pelo alimentador, EP-, que a gente já viu antes, é função dessa função T e dessa função P, que agora não são mais arbitrárias. Então está lá a expressão geral, e agora isso aqui não é mais arbitrário. Eu substituí a função T por isso, e a função P por isso aqui. As duas têm a mesma função F, eu passei para fora em evidência. E aí, por algum motivo, vai ficar claro daqui a pouco, eu juntei os termos que vêm multiplicados com A, por A, e dos termos, separei dos termos que vêm multiplicados por B. Lembrando que A e B são constantes. E ficaram esses vetores aqui, entre parênteses. Qual é o módulo deste vetor entre parênteses? Oi? Perdão. 1. Repare, este vetor tem módulo 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E este daqui? Também. Então, repare, quando eu tirar o módulo desse cara, aí você vai perguntar assim, por que você quer tirar o módulo desse cara? Porque o diagrama, a diretividade deste alimentador é proporcional ao módulo desse EP- ao quadrado. Então, ao tirar o módulo desse EP- ao quadrado, repare, este bichinho daqui vai me dar módulo 1 e este daqui módulo 1, de tal maneira que este daqui é o módulo do EP-, ainda não sem o quadrado. E aí, o que você já pode antecipar em relação ao diagrama de radiação do alimentador, que faz com que eu não tenha polarização cruzada na abertura da antena? O que você pode me adiantar? Essa função F depende de que ângulo? Oi? Qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Essa função F depende de que ângulo? Ô, pessoal. Θ. RF depende de que ângulo? θF. A e B são constantes. Logo, o diagrama de radiação do alimentador não varia com φ. O diagrama é circularmente simétrico. Ou seja, você já sabe de cara que se o seu alimentador não tiver um diagrama de radiação circularmente simétrico, então vai aparecer polarização cruzada na abertura da antena. A polarização não vai ser uniforme. E aí você já elimina um monte de antenas. Antenas que não possuem diagrama de radiação circularmente simétrico em relação ao eixo, né? Se forem usadas, vão gerar polarização não uniforme na abertura. E, consequentemente, vai surgir polarização cruzada.
Esta condição é necessária, mas não é suficiente. Existem diagramas de radiação circularmente simétricos que, quando você coloca, né, no foco do paraboloide, vão gerar polarização cruzada. Então, na verdade, esta não é a maneira mais eficiente de enxergar o problema. Infelizmente, isso não está claro no livro-texto, no livro do Balanes. Tá? Então, não basta, é necessário, mas não é suficiente que o diagrama do alimentador seja circularmente simétrico. Se não for, você já sabe que gera polarização cruzada, ou seja, a polarização não é uniforme. Mas às vezes é, e mesmo assim você ainda tem polarização não uniforme na abertura da antena. A melhor maneira de enxergar o que é necessário, ó, vou voltar aqui atrás, ó. Vamos voltar a olhar para essa equação. Eu tinha ressaltado antes o módulo deste vetor, que foi corretamente dito unitário e unitário. Mas esses vetores aqui, ó, este entre parênteses e este entre parênteses, esses vetores unitários, vocês já viram eles antes, aqui no curso? Sim ou não? Ou é sim ou é não? Vocês já viram antes no curso? Aquele de Ludwig? Exatamente, ó. São os vetores básicos da terceira definição de Ludwig. Ou seja, a maneira correta de pensar é a seguinte: se o seu alimentador não possui polarização cruzada, de acordo com a terceira definição de Ludwig, então a polarização chega uniforme na abertura da antena e, consequentemente, aquela abertura não irradia polarização cruzada. Na prática, se você quer que a sua antena refletora parabólica front-fed, né, circularmente simétrica, não irradie ou irradie muito pouco polarização cruzada, você deve usar um alimentador que não tenha polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. Então, a terceira definição de Ludwig não serve apenas para você medir a antena de abertura e simular aquilo que você mede. É mais do que isso. Usando a terceira definição de Ludwig, você consegue entender melhor qual o alimentador mais eficiente para antenas refletoras. Este é o que eu tento deixar claro na próxima transparência. Então, ó, vou voltar adiante. Então, uma consequência é que o alimentador tem que ter o diagrama circularmente simétrico em relação ao eixo do paraboloide. Mas essa condição não é suficiente. E aí eu vou colocar o exemplo do dipolo, que foi levantado aqui. Tá? Então, deixa eu continuar só com a próxima transparência. Então, além daquela observação, observe que os vetores, né, como eu já tinha dito, ó, são aqueles E2 e E1. Eu coloquei esse F, que é para indicar que é do alimentador, tá? E não do refletor. São em relação ao sistema de coordenadas do alimentador, o sistema F. Então, aqui, ó, é aquela segunda definição do Ludwig e a primeira, perdão, desculpa, é o E2 e o E1 da terceira definição de Ludwig, tá? E, consequentemente, chega-se à conclusão, né, que o alimentador necessário para a obtenção de uma polarização uniforme na abertura do refletor é aquele que não irradia, não possui polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. Logo, para uma polarização uniforme na abertura do refletor parabólico, simétrico, necessita-se de um alimentador cuja polarização cruzada é nula, segundo a terceira definição do Ludwig. E aí, os alimentadores mais utilizados para isso
são cornetas, embora não sejam os únicos, né? São as cornetas corrugadas que a gente vai mostrar muito rapidamente nas próximas transparências, tá? Em relação a essa afirmação aqui, ó, esse último parágrafo, alguma pergunta? Então eu vou propor uns exemplos, né? Infelizmente, com a falta de quadro branco, fica mais difícil visualizar, mas vamos fazer um esforço. Vamos usar o dipolo, para não pegar qualquer dipolo, vamos pegar o infinitesimal. Mas se vocês entenderem para o infinitesimal, vocês vão entender para qualquer dipolo e, consequentemente, para outras antenas, se tudo correr bem. Vocês têm na cabeça de vocês o diagrama de radiação do dipolo infinitesimal? Parece uma maçã. E pensa no eixo Z como sendo o eixo desse dipolo e, consequentemente, o eixo do diagrama de radiação. Vocês conseguem enxergar? Agora eu vou mostrar aqui uma figura de um refletor para tentar ajudar, né? Já que estamos à distância, né, remotamente, ó, vou usar essa figura aqui, ó. Eu voltei para trás. O eixo Z aqui, ó, está na horizontal. Mas vamos imaginar o seguinte, que eu ponha esse dipolo com o eixo dele, aqui, ó, na direção X dessa figura. Ou seja, o eixo do dipolo não coincide com o eixo do paraboloide. O eixo do dipolo está aqui, ó. Se o eixo do dipolo não coincide com o eixo do paraboloide, em relação ao eixo do paraboloide, o diagrama de radiação do dipolo é circularmente simétrico? Ou é sim ou é não? O que vocês acham? Põe a figura do diagrama de radiação do dipolo na sua cabeça, em relação ao eixo do refletor. Se o eixo do dipolo estiver aqui, ó, ao longo da direção X, o diagrama de radiação do dipolo é circularmente simétrico em relação ao eixo do paraboloide? Sim ou não? Acho que sim. Oi? Não entendi. Acho que sim. Acha que sim. Então, ó, eu vou tentar... como é que eu vou fazer? Vou ter que desenhar, né? Só um momentinho. Se eu consigo... Estava evitando... A resposta é não, né? Senão eu ia falar, que bom. Então eu vou tentar aqui, ó. Como é que desenha esse negócio? Só um momentinho, que eu não sei usar isso direito. Deixa eu ver se está certo aqui. Eu vou usar... Opa, aqui está o paraboloide, aqui está o eixo dele. Vou imaginar o foco aqui. E aqui eu vou colocar o dipolo. Por acaso, o dipolo infinitesimal. Como é que é o diagrama de radiação desse bichinho? Neste plano, ó, o diagrama é um negócio assim, ó. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Tá. Se eu olhar esse diagrama de radiação do dipolo de cima, ou seja, vindo daqui, cadê o... Se eu olhar esse diagrama de radiação olhando aqui de cima, ó, ele vai ter o mesmo formato? Não. Ele vai ter que formato, se eu olhar de cima? Lembra da maçã? Se eu olhar de cima a maçã, ela vai ter que formato? Circular? Circular. Se eu olhar de cima, o diagrama tem a forma de um círculo. De lado, ele tem esse formato aí. Pergunta, em relação ao eixo do paraboloide, esse diagrama é circularmente simétrico? Não. Não, não é. Logo, esse dipolinho, né, se você for traçar os raios, você vai ver que lá na abertura ele vai te dar um campo na abertura cuja polarização não é uniforme.
Tranquilo? Aí você vai falar assim, mas eu sou malandro. Como é que apaga isso aqui? Só um momentinho. Apaga. Beleza. Então, eu vou pôr o dipolo, ó, assim, ó. Aqui está o foco do parabólico. Eu vou pôr o dipolo assim, ó. Ou seja, eu vou fazer com que o eixo do dipolo coincida com o eixo do refletor parabólico. Pergunta: em relação ao eixo do refletor parabólico, o diagrama desse dipolinho agora é circularmente simétrico ou não? É sim. É sim. Ele é. Agora ele é. Mas a polarização do campo na abertura, já que agora o diagrama do dipolo em relação ao eixo do paraboloide. Como agora ele é circularmente simétrico, a polarização do campo na abertura vai ser uniforme? Acho que não, porque varia com θF, né? Mais precisamente, varia com FIF. Repare, se eu projetar, vou projetar a abertura aqui, ó, a figura não vai ficar boa, eu não tinha pensado nisso antes. Essa aqui é a abertura projetada, tá? O eixo Z está aqui. Por simetria, repara, o campo chega na abertura, ó, aqui apontando para cima, aqui apontando para baixo. O campo vai chegar na abertura assim, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar isso em 3 dimensões. E, consequentemente, apesar do diagrama de radiação desse dipolo em relação ao eixo do paraboloide, né? Não em relação ao seu próprio eixo. Em relação ao seu próprio eixo, ele é sempre circularmente simétrico, mas aqui tem que ser em relação ao eixo do paraboloide. Então, repare, o diagrama de radiação é circularmente simétrico, mas mesmo assim o campo na abertura ele não chega com polarização uniforme. E você pode, né? Eu vou sair fora aqui desse negócio. Você pode ver isso de outra maneira. Repara. Vou voltar lá para aquela transparência. De onde eu parti. Como é qual é a componente vetorial do campo elétrico do dipolo infinitesimal? Ele tem que componentes? Em que direções? O campo elétrico é na direção θ. Θ. Então, repare, o campo elétrico do dipolo nunca vai ter esta ou esta orientação, porque ele só tem componente na direção θ. O campo elétrico do dipolo, ele nunca vai ter, né, campo ou na direção E2 ou na direção E1. Porque para ter componente ou na direção E2 ou na direção E1, ele precisa dessas duas, θ e φ, combinadas desta maneira ou desta. Não é combinada de qualquer jeito. Ou é desta maneira ou desta. Como o dipolo só tem componente θ, ele nunca vai poder ter o campo descrito ou por E2 ou por E1. Então, o diagrama circularmente simétrico é condição necessária, porém não suficiente. A condição necessária e suficiente é que o alimentador não irradie polarização cruzada segundo a terceira definição de Ludwig. Como consequência, se o alimentador tem essa característica, automaticamente o seu diagrama de radiação é circularmente simétrico. Agora, diagrama de radiação circularmente simétrico não significa que o alimentador não tenha polarização cruzada segundo a terceira definição do Ludwig. Então não é qualquer antena que pode, a não ser que você não queira um sistema eficiente. Se você não está se preocupando com polarização, eu vou usar isso aqui só numa polarização, então não estou me importando com a cruzada. Beleza, aí você pode usar o que você quiser. Mas se você busca o melhor desempenho,
não só em diretividade, mas também em polarização, você tem que usar um alimentador que não irradie polarização cruzada, segundo a terceira definição do Ludwig. Alguma pergunta? Existem alimentadores que você consegue, né, esse tipo de comportamento. Não é difícil. Agora, são alimentadores mais elaborados. São cornetas corrugadas ou com carregamento dielétrico, tá? Eu só vou mostrar aqui as cornetas corrugadas. Outra coisa, nenhuma das figuras que eu vou mostrar são alimentadores para refletor parabólico simétrico. São alimentadores mais sofisticados para antenas mais sofisticadas. Antenas com 2 refletores, por exemplo, tá? Eu só vou colocar aqui como exemplo, para ilustrar, mostrando que é possível você ter alimentadores com tais características. E o que está por trás, no caso das cornetas corrugadas, é a teoria que a gente não vai mostrar aqui no curso, mas isso daí, quem já fez campos harmônicos deve se lembrar, né? É o guia com paredes corrugadas. O que é isso? Você faz ranhuras nas paredes. O guia, no caso aqui é um guia circular. Aqui eu estou mostrando a geratriz do guia. O eixo do guia é o eixo Z. Então, ao invés da parede ser lisa, ela tem essas ranhuras que você faz, por exemplo, com usinagem. Você vai lá por dentro e vai rodando a peça, ela vai fazendo essas ranhuras. E aí, se você tiver uma quantidade grande de ranhuras por comprimento de onda, antigamente a gente chamava de corrugação. Hoje em dia o pessoal chama isso de metasuperfície, ou seja, você está, em média, criando uma superfície que não cuja condição de contorno não existe na natureza, né? Você está colocando aqui uma coisa que, na média, vai ter uma condição de contorno diferente daquela de um condutor elétrico perfeito. Desde que você tenha uma quantidade suficientemente grande de corrugações por unidade de comprimento de onda. E aí você pode ajustar as dimensões dessas corrugações para que o guia ele propague com a mesma frequência de corte, não apenas o modo fundamental TE11, que seria o modo fundamental se as paredes do guia fossem lisas, mas também um outro modo que propaga junto com o TE11, no caso é o TM11. E aí você consegue somar esses dois modos com uma certa amplitude e fase para que o resultante, o modo híbrido, o HE11, tenha uma distribuição de campo mais ou menos como está indicado na figura. Esta abertura, lembra aquela abertura que aparecia integral de Lommel? Era um negócio horroroso. Mas a gente mostrou aquele exemplo, porque foi um exemplo que a gente usou lá atrás, nas outras aulas, de abertura com polarização cruzada. Se a gente usasse um guia circular de parede lisa como alimentador, esse guia ia acabar gerando, né, quando você rastreasse o campo até a abertura, uma distribuição de abertura com polarização cruzada, com polarização não uniforme. Já se a abertura for um pouco mais uniforme, como essa distribuição aqui, ó, você vai ter menos polarização cruzada. Ela não é nula, mas ela é bem menor do que nesse caso. E isso é transferido para a abertura do refletor parabólico. Aqui no curso a gente não vai analisar essa antena, ela é analisada utilizando conceitos de impedância de superfície na disciplina de campos eletromagnéticos harmônicos. Então é possível você criar essa estrutura e, consequentemente, ter uma corneta, né, um alimentador com polarização cruzada muito baixa, não nula, mas muito baixa, e, consequentemente, isso se reflete posteriormente na radiação do refletor parabólico. Então, eu vou mostrar, tem um paper clássico do Dragoni, foi publicado em 77, que ajuda, né, a entender melhor
o comportamento dos modos dentro de uma estrutura como essa. Então aqui tem um exemplo, uma figura de uma corneta corrugada, inclusive foi projetada aqui no Brasil, nos áureos tempos do CPQD, que era o laboratório da Telebrás. Hoje em dia a Telebrás não existe mais e o CPQD já não faz mais esse tipo de coisa. Mas o Brasil já foi ponta no projeto de estruturas como essas aqui. Ó. Aqui está a corneta. Ó. Repare, é um funil onde as paredes, através de usinagem, né, você põe dentro dele esses sulcos na parede. São as corrugações. E aqui você tem as portas, ó, da polarização vertical e da polarização horizontal, ou seja, essa corneta, dependendo do circuito que você põe aqui atrás, ela pode operar com duas polarizações lineares ortogonais ou duas polarizações circulares ortogonais. Vai depender do que você ligar aqui. E essa corneta tem baixa polarização cruzada, então ela pode ser utilizada em sistemas refletores de alto desempenho. No caso do paraboloide simétrico, você nunca vai usar uma estrutura como essa, ele é muito grande. Então não dá para colocar isso daqui na frente do refletor. Aqui tem um outro exemplo, um pouquinho menor, onde a corrugação vem na flange que você põe, ó, em volta da abertura circular. Isso é uma antena mais simples, é um alimentador mais simples do que esse. Mas ó, ainda pode operar com duas polarizações ortogonais, tanto na transmissão como na recepção. Aqui já tem um alimentador mais complicado. Isso aqui vai ser usado em sistemas, né, para radioastronomia, por exemplo, com 2 refletores. Isso aqui nunca vai ser usado como alimentador de um refletor parabólico simétrico. E aqui está a corneta, não é a mesma, é outra, né, mas aqui dá para ver melhor as corrugações na parede da corneta. Então essas coisas são feitas, são construídas, são utilizadas. Então é possível sim você ter alimentadores com baixa polarização cruzada. Antes de abrir para perguntas, vou mostrar mais alguns exemplos. Ó, essa é uma antena, se não estiver errado o sítio de onde eu tirei essa figura, para operar com 190 GHz. Isso aqui é praticamente uma joia. Você constrói isso como se fosse uma joia, pequenininha. Olha lá as corrugações. Logicamente que isso aqui é um exemplo. Ela foi cortada para a gente poder observar melhor as corrugações. Aqui tem uma outra que é usada num radiotelescópio, se não me engano, na França. Ela foi projetada para operar em 2 faixas de frequência diferentes, em 10.7 GB e 17.8 GB. Eu gosto dessa figura porque ela mostra o diagrama de radiação nos planos principais, polarização principal e polarização cruzada. Ó. Aqui embaixo é a polarização cruzada e aqui em cima a principal, tanto numa frequência como na outra. E aqui não dá para ver direito, mas a linha cheia é o diagrama num plano e a linha tracejada é o diagrama de radiação no outro plano. E observe como eles são praticamente idênticos. Ou seja, o diagrama é praticamente circularmente simétrico. E ó, polarização cruzada baixa. Se cada divisão dessa for 10 dB, você tem mais ou menos 40 dB de isolamento entre polarizações. Ou seja, essa antena vai poder ser usada com sucesso para receber e transmitir 2 polarizações ortogonais simultaneamente, cada uma com uma informação diferente. E a interferência cocanal associada à polarização cruzada da antena vai ser desprezível. Se houver, é por outros motivos, não por causa do refletor e da corneta. E algo parecido ocorre também na outra faixa, na outra frequência. Por enquanto, alguma pergunta?
eu também já projetei, não construí, mas eu já projetei uma anteninha, um alimentadorzinho corrugado, que esse cara daqui não era para refletor parabólico simétrico, não, era para um outro tipo de antena. Mas eu gosto de mostrar esse exemplo, não só para fazer propaganda, mas porque eu tenho os resultados da simulação. Eu fiz um programa, né, para calcular o campo radiado por estruturas com simetria circular, usando uma técnica chamada método dos momentos. Aliás, a gente falou muito superficialmente sobre método dos momentos antes da primeira prova. Então foi um método dos momentos, né? Não para estruturas filamentares, mas para estruturas superficiais, na superfície dessa estrutura. Então eu analisei esse negócio, está lá o diagrama de radiação desta corneta, nos dois planos principais, o plano E e o plano H. Um deles é o FIGO A0, o outro é o FIGO A90. E aí você percebe, ó, que o diagrama de radiação não é circularmente simétrico. Ó. Se fosse uma curva, cairia em cima da outra. Mas basta que ele seja até chegar na borda do refletor. Então, se a borda do refletor corresponder a esse ângulo de 30 graus, o diagrama de radiação até 30 graus pode ser considerado como circularmente simétrico, e como consequência, até 30 graus, a polarização cruzada desse cara é pequena. Aí eu aproveitei, já que eu tenho os resultados, e a gente faz aquela pergunta. Muito bacana essa teoria toda, mas ela pressupõe que o campo que incide sobre o refletor possui uma frente de onda esférica e TEM. Será que isso é verdade? Então, o que eu fiz é o seguinte: o programa permite calcular o campo em qualquer posição, não apenas na região de campo distante. Então, eu passei uma esfera fictícia, né, passando pelo centro do refletor, pelo meio do refletor. Né? Imagina uma esfera fictícia que passa pelo meio, cujo raio, né, é tal que essa esfera corta o refletor. E aí, sem aproximação nenhuma, eu calculei o campo eletromagnético sobre a esfera. E, entre outras coisas, né, como é um fasor, eu obtive a fase do campo sobre todos os pontos dessa esfera. E eu tracei um gráfico, não em 3 dimensões, mas também nos planos principais, E e H, que é o gráfico de baixo. Esse é o gráfico da fase do campo, campo próximo, ó, não é na região de campo distante. E eu obtive esse gráfico aqui, ó, que é a fase numericamente calculada, né, simulação numérica, que foi plotada aqui de menos 180 a mais 180. Por isso que teve esse pulo aqui, né, porque na verdade esse gráfico deveria continuar aqui para baixo. Mas como o computador te volta ângulos entre menos 180 e mais 180, o gráfico foi plotado desse jeito aqui. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é, sobre essa esfera, que não está na região de campo distante deste alimentador. Eu não me lembro agora de cabeça o raio da esfera. Você pode dizer que a frente de onda é esférica? Professor, eu não entendi muito bem esse gráfico de fase, porque o campo pode ter até 3 componentes. Como é que você está desenhando a fase de 3 componentes em um gráfico só? Isso que eu não peguei. Não, na verdade, eu não expliquei direito. Eu só peguei as componentes tangenciais, θ e φ. No caso daqui, ó, num plano vai ser a componente θ e no outro vai ser a componente φ. E nessa componente eu peguei a fase e plotei, né, nesses 2 planos. Ou seja, isso daqui é a fase da componente que sobrou ou no plano E em vermelho ou no plano H em azul. E a componente R eu joguei fora.
Acredite em mim, esta é a fase do campo, da componente tangencial do campo na esfera. Beleza? Eu não vou conseguir te dar com mais detalhes. Vou aproveitar este exemplo e esta pergunta que foi muito boa para abrir um parênteses e perguntar para vocês. Vocês já estão trabalhando no programa computacional da ótica física? Sim ou não? Eu estou. Beleza. Os outros estão? Alguém não começou? Quem é que não começou ainda? Se apresente agora. Eu, professor. Quem? Bruno. Bruno. Ó, eu te aconselho a começar o quanto antes, tá? Então, para quem já começou, tá? Para quem já começou, vocês já começaram a comparar os valores de campo calculados com aquelas listagens que eu forneço na lista de exercícios? Sim ou não chegaram ainda nisso? Eu só acabei a primeira parte até agora. Beleza, não tem importância não. Quer dizer, tem importância sim, porque a gente já está em março. Você só tem 30 dias, hein? Lembra que esse semestre está apertado, não vai dar para estender o trabalho. Aliás, deixa eu aproveitar, apesar da gravação, né? A UFMG mexeu no calendário. Então, eu não preciso mais fechar o diário no dia 1. Eu acho que eu tenho que fechar o diário no dia 5 ou no dia 7, enfim. Então, aquele aperto que eu falei que eu estava preocupado já não vai mais acontecer. Mas, de qualquer maneira, é só mais alguns dias, então não vai dar para estender a entrega do trabalho. Então, ó, não percam tempo, tá? Se você olhar aqueles valores que eu passei na listagem, que é para você comparar com os seus cálculos, você vai ver que eu forneço valores de campo, no caso é campo distante, tá? Mas eu forneço para diferentes planos φ. Eu faço variar θ, mas eu também vario φ. Às vezes eu ponho lá φ igual a 0, e φ igual a 90, né? Φ igual a 45 eu acabei não colocando por espaço, tá? Mas φ igual a 0 e φ igual a 90 eu coloquei. E para aquele exemplo em particular, para aqueles exemplos, repare o seguinte, que em φ igual a 0, o Eθ é diferente de 0, mas o Eφ é 0. E vice-versa. Então, dependendo da simetria do problema da excitação, pode ser que num plano você só tenha a componente θ do campo elétrico e no outro só a componente φ. E é esta componente cuja fase está colocada aqui. Ficou mais claro ou não? Ficou sim. Beleza? Então, vamos acreditando que eu não cometi erro nenhum. A pergunta é, nessa esfera, que eu já não me lembro mais o raio dela, mas que não está na região de campo distante, eu posso considerar a frente de onda esférica ou não? Até uns 15 graus de θF pode. É isso. Ou seja, é primordial que a frente de onda que chega sobre o refletor seja aproximadamente esférica. Senão essa teoria, quem está apresentando até agora, não serve para nada, pô. Era melhor pegar uma cadeira, pintar de metal, né, tinta metálica e usar no lugar do paraboloide. Talvez fique até mais barato. Então, você tem que fazer a coisa e garantir que pelo menos até o ângulo de borda do refletor, essa fase sobre a esfera seja o mais uniforme possível. Uma fase uniforme sobre uma esfera significa frente de onda esférica. Então, repare, a frente de onda não é esférica, porque você não chegou ainda na região de campo distante do alimentador. Mas até a borda do refletor é quase uma frente de onda esférica. E provavelmente essa teoria vai dar resultados úteis para o projeto. Pelo menos para o início do projeto. Aí depois que você, com um programa computacional mais sofisticado, você só dá os arremates finais para ajustar a geometria. Então é possível sim, até, ó, repare que essa anteninha não é tão complicada assim. Você usina esse negócio e é possível sim, pelo menos até a borda do refletor, você ter uma corneta que
tem até a borda do refletor baixa polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig, e mais, que te gere praticamente uma frente de onda esférica sobre a superfície do refletor. Então é possível e não é tão difícil assim. Mas isso daqui está fora do escopo aqui do curso. Vamos voltar para as vacas frias aqui, para as vacas magras. Em relação à polarização uniforme na abertura e o alimentador necessário para realizar isso, alguma pergunta? Eu tenho em relação a esse comentário do senhor da região de Campo Distante. Qual que é o problema de eu colocar, por exemplo, pelo gráfico do senhor aí, até 15 graus, ele é aproximadamente TEM. Ué, mas se eu precisar de um ângulo maior, é só afastar o alimentador? Não, qual claro, que é o problema claro, disso? lógico. Mas aí, no caso aqui, a nossa preocupação é que o sistema refletor tinha que ser compacto. Ou seja, as coisas tinham que estar o mais próximo possível uma das outras. É lógico, eu posso pegar o refletor e jogar lá para longe, mas aqui não, a gente não tinha... o alimentador tinha que estar o mais próximo possível do refletor. Beleza? Beleza. Então, tem outras coisas que não estão sendo ditas aqui nesse slide. Eu aproveitei que eu tinha esses resultados e coloquei, só para dizer que é possível e que você não precisa necessariamente estar na região de campo distante. Você tem que garantir aqui, pelo menos no cone, né, que ilumina o refletor, que seja mais ou menos uma frente de onda esférica. Mais alguma pergunta? Vamos prosseguir. Então, a gente mais ou menos já sabe o que fazer para obter, ou tentar chegar o mais próximo possível da... antes que eu continue. E a esfera, né, sobre a qual eu tracei esse gráfico, tem o centro aonde? No centro de fase do alimentador. Então, eu tive que numericamente determinar a posição do centro de fase e foi ali que eu coloquei o centro da esfera. Tá? Ou seja, então existe o centro de fase, ele está em algum lugar aqui, e esse centro de fase pode você fazê-lo coincidir com o foco do paraboloide ou do sistema refletor, onde está sendo utilizado. Tudo isso é possível, mecanicamente falando. O problema é que esse bichinho aqui, chamado centro de fase, varia com a frequência. Aí a coisa complica um pouco mais, tá? Bom, prosseguindo, então, a gente mais ou menos entende o que fazer para obter a fase quase, né, mais ou menos uniforme na abertura do refletor e polarização o mais uniforme que for possível na abertura do refletor, pelo menos do ponto de vista teórico. Ficou faltando a condição para amplitude uniforme. Então, vamos voltar às fórmulas. Então, esta fórmula daqui, ó, eu estou de novo no campo na abertura. Ó. Eu já estou assumindo que eu estou utilizando um desses alimentadores que, segundo a terceira definição de Ludwig, não apresenta a polarização cruzada, consequentemente o campo na abertura é reduzido a isso aqui. Polarização uniforme, segundo as constantes A e B, e fase constante. Mas a pergunta agora é, e o que eu preciso fazer para também conseguir amplitude uniforme? O que eu preciso? F dividido por R igual a uma constante. Ou seja, eu preciso fazer com que a variação dessa função, que eu ainda não defini essa função, ela por enquanto é arbitrária, dividido por RF, me dê uma constante, ou seja, me dê algo que não depende do θF. Tá? Bom, eu não sei quem é o F, mas eu sei quem é o RF, que ele é dado pela superfície do paraboloide. Então, o que eu fiz aqui, ó, tá aquela fórmula que ficou para trás sobre o módulo
do campo na abertura ao quadrado. Aliás, aqui está errado, né? Isso aqui está errado, não é o módulo do EA. Aqui é o... Não, perdão, desculpa. Falei bobagem. Aqui está o módulo do campo na abertura e eu quero que este termo seja constante. Eu sei quanto vale o RF, porque eu conheço a fórmula da superfície parabólica. O RF é dado por isso daqui, ó, 2F, onde F é a distância focal do paraboloide, dividido por 1 mais cosseno de θf. E você, usando as propriedades trigonométricas das funções senoidais, consegue reescrever isto desta maneira. Ou seja, RF é também igual a F vezes a secante ao quadrado de θf sobre 2. Para você chegar nisso, é só usar as propriedades trigonométricas. Não é complicado, não. Mas eu não vou dar os detalhes aqui. É só definir θf como sendo θf sobre 2 mais θf sobre 2. Cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno B, e você chega nessa expressão aqui. Então, repare, o módulo do EA ao quadrado tem que ser, é dado por essa expressão. Para isso daqui ser constante, então o módulo do F tem que ser igual ou proporcional a secante ao quadrado de θf. E, consequentemente, o módulo do F ao quadrado tem que ser proporcional a secante à quarta de θf. Só que o módulo de F da função F ao quadrado é proporcional ao diagrama de radiação do alimentador. Ou seja, o diagrama de radiação do alimentador, a diretividade do alimentador, ela tem que ser proporcional a secante à quarta de θf sobre 2. Se você plotar esse gráfico, eu fiz aqui embaixo de maneira qualitativa. Você vai ter um diagrama com esse formato aqui, ó. Ou seja, ele tem que radiar menos na direção perpendicular à abertura e mais na direção da borda do refletor para compensar a variação do RF. Mas vocês viram, inclusive nos últimos exemplos que eu acabei de mostrar, que o alimentador tem um diagrama que é justamente o oposto. Ele irradia mais na direção θ igual a 0, e consequentemente, menos para as bordas. Então, na prática, o diagrama de radiação do alimentador vai ter um comportamento oposto a isso, o que vai caracterizar mais ainda a distribuição de amplitude não uniforme na abertura da antena refletora. Então, na prática, você consegue a fase quase uniforme. Se você usar o alimentador correto, a polarização quase uniforme, mas a amplitude não. Para amplitude uniforme, você deveria ter um alimentador com esse comportamento no diagrama de radiação. E isso pode ser obtido, né? Geralmente você obtém algo assim, né? Nunca é lisinho. Mas para isso você precisa de alimentadores com multimodo, mais de um modo, chegando na abertura da corneta, que tem que estar ajustados em amplitude e fase. E, consequentemente, como eles têm que estar ajustados em fase, acaba que a estrutura é faixa estreita. Então você só vai nessa direção em aplicações muito específicas. Em comunicações, isso geralmente não é feito. Agora, em aplicações, sei lá, militares, etc., você pode ter estruturas faixa estreita, onde o diagrama de radiação do alimentador, tenha mais ou menos um comportamento parecido com esse. Então, daqui para frente, como a gente não vai estudar todas as possíveis antenas refletoras, nós vamos restringir o nosso estudo a algo deste tipo, onde esta função f, que vai representar o diagrama, o f ao quadrado, né, que vai representar o diagrama de radiação do alimentador, não vai ter essa característica. A gente vai usar um modelo, que é o modelo cosseno elevado. Existem outros modelos, tá? O cosseno elevado não é o único. É um dos mais utilizados, mas não é o único. Também não vou dizer aqui que é o mais eficiente.
mas é um modelo que está no livro do Balanes, está no livro do Silver, e é bastante utilizado. A gente vai repetir, a gente vai usá-lo também aqui para responder a seguinte pergunta. Ok, eu consigo, teoricamente, né, fase e polarização uniformes na abertura. Mas na prática eu não vou conseguir amplitude uniforme. Então eu vou garantir que a direção do máximo de radiação seja a direção perpendicular à abertura. E vou garantir que a polarização nessa direção seja a mesma da abertura. O que eu não vou conseguir é a máxima diretividade possível, que só é obtida se a iluminação da abertura fosse uniforme. Eu não vou conseguir isso. O alimentador não vai compensar a variação do RF. Ok. Então a pergunta é, o que de melhor eu posso fazer dada essa restrição? Ou seja, qual a máxima diretividade que eu posso obter dada essa restrição? É essa pergunta que eu quero responder daqui para frente. Isso vai durar o final dessa aula e a aula da próxima quarta-feira. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então agora a gente tudo correu bem, a gente mais ou menos já conhece a relação entre o campo do alimentador e o campo da abertura. Eu agora vou fixar no campo da abertura, na equivalência, para a posterior obtenção do campo radiado por essa abertura, na região de campo distante da antena refletora. Agora vai entrar o terceiro campo, o E e o H, a partir da equivalência na abertura. Então eu estou colocando aqui, mais uma vez, aquela expressão geral para o campo da abertura, as funções x e y, que, se tiverem essas relações, me garantem polarização. Aqui eu ainda não coloquei as especificações de polarização uniforme. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu estou colocando as fórmulas mais gerais. Enfim, eu fiz desse jeito, talvez não precisasse, tá? Mas aqui, é o campo na abertura da maneira mais geral, para qualquer alimentador. Aqui estão as funções T e P, que representam o campo radiado pelo alimentador. Eu ainda não especifiquei as relações para polarização uniforme. A fase constante está lá, e o RF vocês já sabem que varia com RF, com θF. E precisando do campo magnético, como a ótica geométrica, né, trabalha com frente de onda TEM, é só usar essa relação. Então, conhecido o campo na abertura, eu agora vou usar aquela equivalência que a gente já estudou na semana passada e vou definir na abertura, na região amarela, usando o sistema principal XYZ, como está indicado na figura. Essa vai ser a distribuição de corrente elétrica na abertura, Z vetorial HA, e essa vai ser a corrente magnética superficial, menos Z vetorial EA. Nenhuma delas é dobrada. Essa é aquela equivalência que a gente vai usar quando a abertura não está contida num plano condutor. O HA é dado em função do campo EA por isso daqui. Substituindo aqui e depois a expressão do EA, aqui está a expressão dessa densidade superficial de corrente elétrica e fazendo essa operação aqui, a distribuição superficial de corrente magnética. Então, repare, você tem duas correntes, mas a integral de uma vai ser igual à integral da outra, a menos de constantes. Até aqui, alguma pergunta? E aí, usando as integrais, né? Eu vou usar aquelas expressões onde eu tenho o campo direto das correntes.
ao invés de usar os potenciais vetores. Se vocês preferirem usar os potenciais vetores, lá no livro do Balanes é L θ, L φ, não tem importância. Você pode usar o que você quiser, desde que faça de forma correta. Então, uma vez tendo a distribuição de corrente equivalente na abertura, eu integro isso daí, já particularizando para a região de campo distante. Esse vai ser o meu fasor campo elétrico. Repare, é o terceiro campo. Não é o do alimentador, não é o campo na abertura. Isso aqui já é o campo da antena refletora, segundo o método da abertura, calculado na região de campo distante dessa abertura, ou seja, lá longe. Esse cara daqui, ó, com R tendendo para o infinito, bem distante da abertura, cujo máximo eu sei de antemão que vai ocorrer sobre o eixo Z, na direção θ igual a zero, desde que eu garanta fase e polarização constantes nessa abertura em amarelo. E além disso, eu já sei, sendo a polarização uniforme na abertura, que este campo na direção θ igual a zero vai ter a mesma polarização da abertura. Ou seja, a polarização do alimentador controla a polarização da abertura e, consequentemente, controla a polarização do campo radiado na direção do máximo. Nas outras direções, tem que fazer as contas e ver o que acontece. Então, aqui ó, já está o integrando apropriado para te dar o E em função da densidade de corrente elétrica, ó, é a corrente elétrica menos a sua componente R, onde R é a direção unitária do observador. E aqui, ó, a parcela oriunda da corrente magnética. Aqui está a correção de fase com o seu produto escalar R', escalar R chapéu, como sempre. A abertura é circular, então provavelmente eu vou querer usar, né, quem sabe, as coordenadas cilíndricas ou polares, rolinha e filinha. Então, o infinitésimo de área ρd, φ, com os linhas. O filinha vai de 0 a 2π. E o rolinha vai de 0 a d sobre 2, dp sobre 2. Onde dp é o diâmetro da abertura, ou seja, o diâmetro projetado do paraboloide. Então, aqui, com o dp fixado, você tem a finitude da abertura. O paraboloide não é mais infinito. Ele vai até o diâmetro dp. Consequentemente, o raio vai de 0 a dp sobre 2. Eu já estou na região de campo distante. As expressões do J e do M são aquelas que ficaram na transparência lá para trás. Em relação a essa equação, alguma pergunta? O campo na abertura e, consequentemente, as correntes na abertura foram dadas nas suas componentes cartesianas, x e y. Aqui no integrando, eu preciso fazer essas operações envolvendo o vetor unitário esférico R chapéu. Eu preciso passar, né, da base cartesiana para a base esférica para poder fazer essas operações ainda analiticamente. Então, com toda a paciência do mundo, eu peguei lá as expressões da corrente, transformei o x chapéu e o y chapéu, né, descrevi isso na base esférica, joguei a componente R fora, fica esse negócio aqui. Para o termo da corrente magnética, fica esse negócio todo aqui. E para a abertura circular, a gente já viu em outros problemas que a melhor maneira de representar o R' escalar R chapéu é desta forma aqui. E antes que você fique desesperado, eu lembro que um professor muito querido, já falecido, falava para mim: isso não é motivo para choro, isso é motivo para alegria, porque tem solução. Os piores problemas são aqueles que não têm solução. E aí você junta toda essa parafernália
lá em cima, junta aquilo que depende da função x e separa daquilo que depende da função y, você chega nesta expressão. Onde este operador aqui, ó, é integral, que eu não repeti aqui para diminuir o tamanho da equação. Então, onde aparece x, vai aparecer essa integral aqui, com alfa substituído pela função x. E aqui vai aparecer, no lugar do alfa, o y. Mas a orientação do campo já está descrita aqui, ó. Olha o que apareceu aqui. O que é isso aqui? Que vetor é esse entre parênteses? É F2, né? São os vetores da terceira definição de Ludwig. Ou seja, se a sua abertura tiver polarização uniforme, segundo o método da abertura, a sua antena não irradia polarização cruzada. Ou seja, a conclusão que a gente vai chegar é: se o alimentador não tiver polarização cruzada, segundo o método da abertura, a polarização cruzada não aparece lá na frente. Lógico, os efeitos difrativos, o bloqueio da abertura por causa do alimentador, isso vai gerar no final polarização cruzada, mas ela vai ser pequena. Então, num refletor parabólico simétrico, se aparecer polarização cruzada, a culpa não é do refletor, e sim do alimentador. Se o alimentador não possui polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig, não será o refletor a introduzi-la. Serão os defeitos, mau alinhamento entre o alimentador e o refletor, a difração na borda, o bloqueio da abertura, as imperfeições na superfície do refletor, que na prática nunca vai ser um paraboloide perfeito. Isso vai gerar a polarização cruzada. Mas se tudo correr bem, essa polarização cruzada vai ser pequena, baixa, desde que a polarização cruzada do alimentador seja baixa. E aqui estão relações que vão ser úteis daqui a pouco para resolver, né, o máximo que for possível, né, esta integral aqui. Em particular, a integral em filinha. Se o x e o y não variarem com φ, a integral em filinha sai no braço. Caso contrário, enfim, vai ter que resolver esse problema numericamente. E aí essas relações vão ser úteis daqui a pouco. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Eu agora vou assumir que o alimentador escolhido é aquele que te dá polarização cruzada nula, campo uniforme na abertura. Ou seja, aquele alimentador especial que, segundo a terceira definição de Ludwig, não tem polarização cruzada. Consequentemente, esse x e esse y não são mais arbitrários. Se a condição para polarização uniforme for satisfeita, como a gente já viu antes, você vai recair nisso daqui, ó. E aí, ó, o x e o y são iguais a menos uma constante. Então, na verdade, você não tem duas integrais para resolver, tem uma só, que é essa daqui. E repare, se você não tem polarização cruzada na abertura, também não vai ter na região de campo distante daquela abertura. E mais, o integrando tem uma variação conhecida com filinha. É só essa daqui, ó. E essa integral em filinha a gente já resolveu antes. Ela dá 2π vezes a função de Bessel de ordem zero.
Então, na verdade, você só tem uma integral para ser avaliada e essa integral é simples. Simples significa só tem uma integral, né? Não é que ela seja simples, ela é complicada, mas é uma integral simples, em rolinha, que vai ter que ficar indicada, enquanto eu não escolher a função f, o modelo de alimentador. Repare que essa função f ainda está arbitrária. Então, enquanto não escolher o f, eu não posso resolver essa integral. Até aqui, alguma pergunta? Bom, esta fórmula me permite calcular o campo radiado na região de campo distante da abertura, qualquer que seja a direção θ e φ. Está faltando apenas agora achar a potência radiada pela abertura. E aí eu tenho tudo que eu preciso, né? Na pior das hipóteses, se essa integral aqui não sai analiticamente, você resolve no computador. Mas eu estou preocupado, na próxima aula, em responder aquela pergunta, né? Dada que a eficiência de iluminação não vai ser unitária, não vai ser 100%, qual a maior diretividade que eu posso obter? Dado que eu não vou conseguir amplitude uniforme na abertura. E para responder essa pergunta, eu preciso calcular o campo em que direção? Na direção de Z, ué. Também conhecida como direção onde o ângulo θ é igual a? 0 graus. E quando θ for igual a 0 graus, quanto vale o argumento dessa função de Bessel de ordem zero? 1. Não, perdão. O argumento. Quanto vale o argumento? O argumento é 0. 0. E quanto vale a função de Bessel com argumento 0? 1. Então, repare. Na direção θ igual a 0, se eu estiver preocupado com a máxima diretividade, eu vou ter que investigar esta integral na direção θ igual a 0. A integral ainda continua complicada, mas pelo menos a função de Bessel de ordem 0 some. E eu sei que esta é a direção de máximo, desde que eu garanta fase e polarização uniformes na abertura. Então veja como foi importante, antes de entrar no refletor parabólico, fazer aquele estudo sobre radiação por aberturas. A gente sabe que se a polarização e a fase forem constantes, obrigatoriamente o máximo ocorre na direção perpendicular, mesmo que a amplitude do campo na abertura não seja uniforme. Então, eu vou reescrever essa integral aqui, ó, para a direção particular θ igual a 0. Antes disso, perdão, um comentário, né? Eu estou repetindo a última expressão, ou seja, esta é a expressão anterior, e eu vou reescrever este termo entre colchetes de outra maneira. Repare que aqui eu separei em componente θ e componente φ, que a gente sabe que não é a maneira mais indicada para representar isso, segundo a definição do Ludwig. Então, o que eu fiz aqui foi juntar os termos que multiplicam A de um lado e os termos que multiplicam B do outro. Porque quando eu faço isso, ó, nitidamente aparecem aqui as direções unitárias do Ludwig, da terceira definição. E a partir daqui, aí sim, a gente chega na conclusão que se o seu alimentador não tiver polarização cruzada, então o diagrama o campo radiado pela abertura também não irá irradiar polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig e segundo o método da abertura, que tem as limitações que já foram citadas aqui trocentas mil vezes. Em relação a esse último comentário aqui, ó, alguma pergunta? Repare que isso é uma afirmação muito forte e muito útil na hora que você projeta antenas refletoras. Agora sim, na direção do máximo de radiação, θ igual a 0,
que eu sei que é lá, mesmo não tendo resolvido a integral ainda. A integral que eu tenho que resolver é essa daqui. Ainda não dá para resolver, porque eu não sei qual é a função f, né? Mas pelo menos a função de Bessel sumiu. Então eu sei que nesta direção, ó, fazendo θ igual a zero, na direção θ igual a zero vai dar isso aqui, ó, a polarização, que é exatamente a polarização da abertura. Isso não deve vir como surpresa, a gente já esperava isso. Na direção do máximo, a polarização é a mesma da abertura. Então, ó, esta vai ser a expressão do fasor campo elétrico na região de campo distante, nesta direção específica, θ igual a zero, que é a direção onde ocorre o máximo de radiação. E, consequentemente, esta expressão e, em particular, esta integral vão ser úteis na próxima aula para responder a pergunta: o que eu posso fazer de melhor, o que está ao meu alcance para tentar aumentar a diretividade nessa direção, já que eu não vou conseguir aquela diretividade da abertura uniforme. Tá? Então, a polarização do campo na região de campo distante, na direção do máximo, é a própria polarização uniforme do campo na abertura. Nós já tínhamos antecipado isso. Isso aí não deve vir como surpresa. Tá? É um caso particular das aberturas que estudamos anteriormente. Bom, e tem essa integral aqui, ó. Deixa eu tirar essa última equação. Tem essa integral, cujos limites de integração são dados em função da variável de integração ρ'. Mas o modelo do alimentador e o RF, eles vão ser dados em função do ângulo do alimentador θF. Aí a pergunta é, eu uso que variável de integração? ρ' ou θF? E aí a prática diz o seguinte: por causa do modelo, por causa do estudo que vamos fazer na próxima aula, é melhor fazer uma transformação de variáveis e, ao invés de usar ρ' para integral, é melhor usar θF. Antes que vocês entrem em desespero, lembra que existe uma relação entre ρ', o raio do ponto A na abertura, e θF, com a ajuda das figuras anteriores, dos triângulos. Você consegue provar dos triângulos retângulos, das figuras que ficaram para trás, que ρ', ou seja, o raio do ponto na abertura projetado, é RF seno de θF. E RF é 2F dividido por 1 mais cosseno de θF. E seno de θF dividido por 1 mais cosseno de θF é tangente de θF sobre 2. Então, usando essa última igualdade aqui, você tem uma relação entre o ρ', dρ' e o dθf. E, consequentemente, você consegue reescrever esta integral desta maneira mais apropriada para a gente. Ok? Você vai poder usar o modelo que eu já estou antecipando, vai ser o modelo cosseno elevado. E aí, ó, vai estar tudo em função do θF, a integral fica mais, enfim, ela não é mais fácil, mas já fica mais, né, do jeito mais fácil para fazer os cálculos. Os limites de integração não são mais de 0 a dp sobre 2. Agora é de 0 até o ângulo da borda do refletor, θe. Lembra que a gente já definiu esse θe na última aula. Ele vai agora ser importante. Ele vai entrar no nosso estudo na próxima aula. Enquanto eu não definir o modelo do alimentador, eu ainda não consigo resolver essa integral. Mas eu já estou encaminhando, né, tudo para fazer esse estudo. A pergunta vai ser: qual o alimentador que maximiza o valor dessa integral e, consequentemente, a diretividade da antena da abertura na direção θ igual a 0. E eu vou parar a aula nesse slide aqui. Alguma pergunta?
Então, basicamente, na próxima aula, a gente vai definir um modelo de alimentador. Vocês vão acreditar em mim, né, que esse modelo é bom. Se vocês não acreditarem em mim, pelo menos olhem assim, no Balanes usa ele, no Silver usa ele, então deve ser um bom modelo. A gente coloca aqui dentro. E por que o Silver usou esse modelo? Porque a integral sai para alguns valores analiticamente. E aí você consegue fazer gráficos. E com isso você consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Espero que isso fique claro na próxima aula. E aí a gente, se tudo correr bem, a gente vai entender melhor como funciona um refletor parabólico simétrico antes de partir para outras antenas refletoras. Então, se não houver mais perguntas, eu vou encerrar a aula aqui. E esperar que vocês saiam para a gravação, né?